Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Tribo Cripto. Meu nome é Thiago e hoje a gente vai falar sobre blockchain. Se você ainda tem dúvidas aí sobre como funciona a blockchain, sobre o que são mineradores, o que eles efetivamente fazem dentro da blockchain para receber os seus bitcoins, como que funciona esse sistema de confiança, como é que pode isso aí ser realmente confiável, e até mesmo entender um pouco do valor do Bitcoin, aqui eu vou tentar explicar para você. Se você ainda não conhece a Tribo Cripto, entra lá, tribucripto.com, e é um fórum que eu estou tentando juntar o maior número de pessoas interessadas em criptomoedas, na tecnologia do blockchain, efetivamente. Então, para esse vídeo aqui, eu fui na internet, obviamente, fazer a minha pesquisa para tentar montar o material, estruturar como é que eu ia passar esse conhecimento, como é que eu ia explicar a blockchain para você. E no final das contas eu encontrei um vídeo no YouTube que uma pessoa explicou de forma genial como funciona a blockchain. Então eu vou deixar o link para esse vídeo aqui, só que é um vídeo que infelizmente ele está em inglês, totalmente em inglês, e eu tentei botar legenda e não dá. Então eu vou transcrever ele aqui, eu vou na verdade transcrever não, eu vou tentar refazer ele aqui em português, eu vou usar a mesma sequência que foi usada no vídeo original, mas se você quiser, se você fala inglês, entra lá e assista o vídeo original. Se você não fala inglês, eu vou tentar colocar aqui na mesma ordem que está lá. É um vídeo que tem quase 500.000 aí de acessos já. Antes da gente entender o que é blockchain, primeiro a gente vai ter que fazer uma coisa aqui. Vamos ter que diferenciar e falar que Bitcoin não é blockchain, ok? Muita gente confunde as duas coisas. Então, não é blockchain. Aqui neste vídeo a gente vai estar falando de blockchain. Blockchain é a tecnologia que permite o Bitcoin existir. E talvez Bitcoin hoje esteja aí com uma fama não muito boa pelo número de piramideiro que está usando o Bitcoin para aplicar golpe, mas não tem nada a ver. A blockchain ela foi sim sugerida dentro do paper que originou o Bitcoin, mas hoje percebe-se que blockchain na verdade é uma das maiores invenções desde o surgimento da internet. E é ele que a gente vai estar estudando aqui neste vídeo. Outra coisa para a gente poder entender o que é a blockchain é primeiramente entender quais são os desafios que ela tem, o que ela está tentando resolver e quais são os desafios que ela tem para conseguir isto. Primariamente, a blockchain ela serve para transferência de dinheiro ou de valores através da internet, de forma confiável. Como é que funciona hoje, então, a transferência de valores? Vamos supor que tem aqui uma pessoa A no Brasil e ela quer transferir um valor para uma pessoa B que está lá na Alemanha. Como é que ela vai fazer isso? Primeiramente, ela vai precisar, no meio do caminho, ter alguém de confiança, um agente aqui de confiança, confiável, que ela possa enviar o dinheiro. Esse agente de confiança vai fazer o quê? Ele vai deduzir uma taxa. Tá? Esse agente ele pode ser aí um banco ou uma entidade que transfere dinheiro para outro lugar. Ela vai deduzir uma taxa, tá? Menos taxa, vai enviar depois de uns 2 ou 3 dias, vamos botar 3 dias úteis aqui, que é o que geralmente demora, vai entregar esse dinheiro para B lá do outro lado do mundo. Então, quais são os desafios aqui, o que a blockchain está tentando resolver? Em primeiro lugar, ela está tentando eliminar esse cara aqui do meio, tá? De forma que a transferência seja direta de A para B. A segunda coisa é reduzir a taxa, não é eliminar a taxa, é reduzir a taxa. Então, na blockchain, quando você faz uma transferência, tem taxas. Só que a ideia é que seja muito menor do que a taxa cobrada ou praticada por um banco ou uma entidade financeira. E o terceiro desafio é que não demore tudo isso aqui, tá? 3 dias é muito tempo. Então a ideia é que você consiga transferir dinheiro de forma instantânea ou quase instantânea. E para conseguir resolver esses problemas e passar por cima desses obstáculos, a blockchain ela implementa algumas coisas. A gente vai ter que entender aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é o livro-razão. Você já ouviu falar de livro-razão? É um conceito de contabilidade e as empresas geralmente têm um livro-razão lá com o contador. E o que faz esse livro-razão? É um registro de toda a movimentação financeira. Então ele vai dizer todo o dinheiro que foi de um lado para outro, da onde saiu e para onde foi e quanto foi enviado. Na blockchain, a ideia é que exista um livro-razão e que esse livro seja público e aberto para que qualquer pessoa possa averiguar. Então, para poder explicar melhor esse livro-razão, a gente vai considerar aqui um cenário em que tem 4
pessoas tentando transferir dinheiro umas para as outras. Nesse nosso exemplo aqui do livro Razão, o A vai começar com 10 reais. Então é o estado inicial aqui de A. 10 tem 10, A tem 10 reais. E o A, ele quer enviar 5 reais para B. O que o A faz? O A, ele vai transferir 5 reais para B, mas na verdade ele vai precisar incluir nesse livro Razão uma transação. E vai ter que dizer que A está transferindo para B 5 reais. E a outra coisa que ele vai fazer é que depois que essa transação ela está no livro Razão, vai precisar ser interligado com a transação ligeiramente anterior. Vamos supor agora que B vai enviar para C 3 reais. B vai então fazer um pedido de inclusão no livro Razão aqui de uma transação para C de 3 reais. Legal, e daí vai interligar com a transação ligeiramente anterior. E por fim, C vai tentar enviar para D 1 real. E C vai pedir para incluir no livro Razão uma transação para D de 1 real. E vai interligar com a transação ligeiramente anterior. O segundo conceito aqui da blockchain é que este livro Razão ele pode ser copiado pelos membros da rede. Então cada um dos membros pode ter uma cópia local. Então A pode ter uma cópia deste livro Razão com ela lá. O D pode ter aqui uma outra cópia deste livro Razão. E cada um dos nós pode ter a cópia do livro Razão. De forma que se somente um membro da rede se desligar da rede, ainda assim existe o livro Razão porque ele está em outros computadores. Só que com isso gera-se um problema adicional. Todos os membros da rede que têm uma cópia do livro Razão, elas precisam ver a mesma cópia, precisa ser sincronizada. Então, isso em um sistema distribuído é um problema. Sincronização de dados é sempre um problema em sistemas distribuídos. E a blockchain funciona desse jeito. Cada membro aí pode ter uma cópia e tem que ter um jeito de garantir que essa cópia seja sempre idêntica em todas as pontas e que ninguém possa simplesmente ir editar maldosamente as transações para benefício próprio. Como é que isso então é resolvido? Aqui, então, é o terceiro conceito da blockchain, que são os mineradores. E para isso eu vou mudar um pouco o desenho aqui. Vamos supor que A e D são membros mineradores. Eles têm um papel importante aí na rede, tá? E eu já vou explicar o porquê. Quando B vai tentar fazer uma transação para C, o que acontece? Ele vai, vamos supor que transferir os mesmos 3 reais para C. Ele vai incluir no livro Razão uma transação dizendo, olha, eu estou transmitindo 3 reais para C. E ele vai jogar isso na rede para todos os membros. Os mineradores vão ver que chegou essa transação nova, tá? que B está tentando enviar para C 3 reais. Mas veja que ainda não foi feita a ligação com a transação anterior. Tá? Não é possível adicionar essa ligação com a transação anterior por dois motivos. Então, os mineradores são aqueles que efetivamente têm a permissão de conseguir ligar essa transação com a transação ligeiramente anterior. E para ganhar essa permissão, eles concorrem entre si, eles estão concorrendo. E por que eles concorrem? Porque aquele que conseguir adicionar a transação no livro Razão, ele vai ter uma recompensa financeira, um incentivo. Ele vai ganhar aqui, no caso, por exemplo, se estamos falando de bitcoins, ele vai ganhar uma certa quantidade de bitcoins como recompensa. Portanto, é por isso que os mineradores ficam disputando entre si. E essa disputa ela é baseada em dois princípios. O primeiro, a primeira coisa que eles vão ter que fazer é validar para ver se B realmente pode transferir 3 reais para C, porque às vezes B pode estar tentando maldosamente enviar mais dinheiro do que ele tem, e isso não é possível. E como é que os mineradores fazem para descobrir? Como as transações são todas ligadas com a transação ligeiramente anterior, eles conseguem ir até o começo da cadeia e verificar se o saldo de B é igual ou maior a 3. Esse é o primeiro passo da validação.
o minerador ele tem que verificar se B realmente tem saldo para enviar para C. A segunda coisa que eles têm que fazer é encontrar um código especial. Esse código ele é único e esse é o código que permite adicionar a transação na cadeia e ligar com a transação ligeiramente anterior. Então, os computadores, eles para conseguir encontrar esse código, não tem uma fórmula pronta. Ele é um número aleatório, randômico. Então, o único jeito deles conseguirem chegar nesse número é tentando um por um. Eles vão ficar louco tentando número por número. E é aí que acontece a competição entre os mineradores. Só que essa competição, ela gasta muito tempo de processador, muito esforço computacional, que se traduz em energia elétrica e se traduz aí em tempo dispendido. Aquele minerador que encontrar o código e já validou para ver se a transação é válida, ele vai pegar esse código, vamos supor que o A encontrou o código, ele vai pegar esse código, vai pegar a transação e ele vai mandar na rede e vai falar assim, gente, para todos os outros mineradores, gente, encontrei. Nesse ponto, os outros mineradores não têm muito o que fazer, porque realmente eles vão confirmar que A encontrou o código. Este código ele é um código muito difícil de ser encontrado, mas uma vez que ele seja encontrado, é muito fácil de você validar que ele é o código verdadeiro. Então os demais mineradores eles vão confirmar que A realmente encontrou este código e eles não têm outra alternativa a não ser adicionar na sua própria cadeia as transações que estão chegando de outros mineradores. E isto garante com que todos os mineradores mantenham a cópia da blockchain intacta, a cópia desse livro razão, que a gente chama de blockchain. Então, em inglês, block é bloco e chain é corrente. Por que a gente chama de cadeia de blocos? Cadeia é porque as transações estão todas encadeadas. E blocos é porque essas transações elas são agrupadas, na verdade, em um grupo grande de transações antes de serem adicionados na blockchain. Então isso são chamados de blocos. E esses blocos são todos interligados. E quem tem efetivamente a capacidade de interligar esses blocos são os mineradores quando encontram este código especial. Então pode ser até contra-intuitivo falar isso, mas o objetivo da mineração não é ganhar dinheiro. O objetivo dos mineradores, pelo menos, o motivo deles existirem, na verdade, é manter a consistência do banco de dados, aí, das transações financeiras. É exatamente essa competição computacional que mantém a integridade do livro razão, que a gente chama de blockchain. E isso garante com que todos os membros da rede vejam sempre o mesmo livro razão, sempre idêntico, em qualquer ponto da rede. É claro, essa é uma explicação bem simples do que é a blockchain, é um modelo aí conceitual de como que foi arquitetada a blockchain para ser um ambiente seguro, mas a implementação de como ela é feita internamente lá pelos programadores, ela é bem mais complexa do que isso aqui, tá? Claro, o modelo ele segue exatamente o que está aqui, mas a forma como é implementado ele é mais complexo, ele depende de matemática, depende de criptografia, depende de alguns outros conceitos computacionais. Mas no geral, blockchain é isso aqui, é esse livro razão distribuído entre os nós da rede e os mineradores ficam competindo para receber uma remuneração e ao mesmo tempo manter a integridade do livro razão e que ele seja igual para todo mundo. Se você gostou então desse conteúdo, eu convido você a ir lá na tribucrypto.com, que é onde eu estou tentando reunir pessoas interessadas efetivamente em blockchain, para conversar de forma séria sobre criptomoedas e blockchain. Deixe seu comentário lá no tópico onde eu coloquei esse vídeo para saber se você gostou ou não gostou, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço e até mais.